Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus, aqui estamos nós com mais um vídeo. O assunto de hoje me surgiu à mente por conta de um trecho do Grande Conflito, um trecho aqui nas páginas 613 e 614 do Grande Conflito, que me fez pensar sobre algo acerca do qual nós estamos, sempre que podemos, tratando aqui na TV Caminho Livre, que é o fato de Deus ter o controle sobre todas as coisas. Esse é um assunto amplo, abrangente, profundo, delicado. E por quê? Porque quando a gente olha para o mundo, quando nós olhamos para o horizonte, e quando eu digo horizonte, eu estou me referindo à dimensão, à nossa dimensão, seja sociopolítico, econômica, religiosa, a gente percebe que o mundo está em polvorosa. A gente tende a pensar que o mundo é um lugar de caos, onde o caos impera, especialmente nesses tempos de guerra, né? Estou gravando esse vídeo no dia 7 de março e nós estamos aí acompanhando os detalhes dessa guerra infame entre Rússia e Ucrânia. Eu não tenho nenhuma opinião formada do ponto de vista espiritual acerca dessa guerra. Eu só sei que existe um lado agressor, né, que é o russo, né? Existe ali o lado ofendido, existe um povo que está sofrendo por conta dessa guerra, que é o povo ucraniano. E parece que as coisas fugiram ao controle de tudo e de todos. E os ateus se aproveitam de momentos como esse da nossa história para poder afirmar o seguinte: olha, está vendo como Deus não existe? Porque se esse Deus que os cristãos acreditam existir realmente existisse, e se ele fosse realmente um Deus bom, ele não permitiria esse quadro de coisas, né? Esse cenário caótico que impera no mundo. Não é só ali entre Rússia e Ucrânia, a gente sabe que o mundo está sempre em guerra, né? Nunca deixou de existir guerra no planeta. Então, os ateus, eles podem se acercar-se de nós e começar a questionar. O Deus no qual você acredita é bom mesmo? Porque olha o que está acontecendo no mundo, e agora especialmente, que é a guerra mais visada, né? O foco de todas as atenções do mundo concentra-se sobre esta guerra específica, Rússia-Ucrânia. E olha aí, pessoas estão morrendo, inocentes estão perdendo a vida. Se Deus fosse bom mesmo, Ele não permitiria tal coisa acontecer. Nós já estamos cansados, essa é que é a verdade, de ouvir esse tipo de argumento tosco, tolo, né? Esse argumento desprovido de materialidade espiritual, digamos assim, de consistência espiritual. Então nós corremos o risco de olharmos para o nosso cenário, seja próximo, né, imediato ou mais distante, e pensarmos que tudo está fora do controle e que Deus não tem o controle das coisas. Porque se tivesse, isso vai surgir à nossa mente, ou pode surgir à nossa mente. Certas coisas não aconteceriam. Bom,
Estamos nos esquecendo de que nós estamos lidando com Deus, ou vou inverter a afirmação, estamos nos esquecendo de que esse Deus que lida conosco é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, é um Deus soberano. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o Criador dos céus, da terra, do cosmos, enfim, de tudo que existe. E nós temos dito exaustivamente aqui na TV Caminho Livre o seguinte: nós não temos condições de alcançar ou de aferir ou de apreender ou de assimilar tudo que diz respeito a Deus. Os juízos de Deus, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus estão para muito além da nossa capacidade de apreensão, de entendimento. Nós temos dito isso exaustivamente aqui na TV Caminho Livre. Agora, o que a gente percebe também é que aqui na internet não pode surgir um fato, né, pelo qual toda essa mídia covarde, essa mídia mentirosa, essa mídia panfletária, essa mídia ideológica que nós temos não só no Brasil, bem como no mundo. Basta a mídia se interessar por um assunto que já surgem os espertalhões, né, aqui pelo YouTube, já tentando se aproveitar de certas ocasiões, de certos fatos, de certos acontecimentos, para poder profetizar. É impressionante, gente, impressionante. Já estão tentando fazer com que essa guerra entre Rússia e Ucrânia se enquadre dentro de determinadas ou de específicas, profecias específicas da Bíblia. É impressionante, impressionante. Inclusive esse falastrão desse doutor Rodrigo Silva também já andou emitindo uma opinião semelhante a esse respeito. Mas o que me trouxe aqui não é a guerra entre Rússia e Ucrânia. O que me trouxe aqui não é isso. O que me trouxe aqui é, como eu disse, um trechozinho do grande conflito, que está aqui nas páginas 613 e 614. Cristo, todos os casos foram decididos, para a vida ou para a morte. Ellen White está falando aqui do fim do juízo, do suposto juízo investigativo. Todos os casos foram decididos, para a vida ou para a morte. Cristo fez a expiação por seu povo e apagou os seus pecados. O número de seus súditos completou-se, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu estão prestes a ser entregues aos herdeiros da salvação, e Jesus deve reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o trecho sobre o qual eu quero refletir com vocês nesse vídeo. Percebam que quando ela fala do fim desse suposto juízo investigativo, ela diz que todos os casos já foram decididos para a vida ou para a morte, afirma que Cristo fez expiação por seu povo e agora ele apaga todos os pecados, né? Porque esse é o entendimento adventista, ou seja, você quando se converte, quando passa pelo novo nascimento, quando você é batizado, enfim, quando você inicia o caminho ou a caminhada cristã para a igreja adventista, os seus pecados ainda constam ali no livro, que eles chamam de memorial, segundo lá Malaquias. Eles estão todos registrados ainda lá nesse livro, nesse memorial, né? É o livro dos atos, das ações de todos. Então quer dizer que seus pecados para a igreja adventista não são apagados no momento em que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Esses pecados que estão ainda registrados só serão apagados no final desse suposto, desse pretenso juízo investigativo. E ela diz aqui o seguinte, olha, o que me chamou a atenção.
o número de seus súditos, referindo-se aos súditos de Jesus, a todos os salvos, né? O número dos seus súditos completou-se, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu estão prestes a serem entregues aos herdeiros da salvação, e Jesus deve reinar como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olha só que interessante isso. O número dos seus súditos completou-se. Evidentemente que, se eu pergunto isso para um determinado teólogo adventista, um pastor, um estudioso da Bíblia, que seja adventista, ele vai dar uma interpretação, ele vai procurar dar uma interpretação um pouco distante daquilo que o sentido dessa frase exprime. Ora, bolas, o número dos seus súditos completou-se. O que significa dizer isso? Significa que Deus, esse Deus onipotente, onipresente e onisciente, esse Deus soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, ele determinou um número exato de pessoas que ele vai salvar. Ele já determinou esse número. E o que acontece é que depois que Adão e Eva pecam, o Espírito Santo começa a agir na terra. E o Espírito Santo agindo na terra, ele vem atrás de todos aqueles a quem Deus o quê? Escolheu, elegeu, predestinou antes da fundação do mundo para serem salvos. É para esse fato, para esses fatos que apontam esta afirmação aqui, ó, que parece ser uma afirmação simples e sem muitas implicações. O número de seus súditos completou-se. Olha, se o número de algo completou-se, é porque havia um número já pré-fixado, pré-determinado, para que esse algo, alcançando determinado número, pudesse ser completado. Isso é algo tão simples, tão simples. Por exemplo, um exemplo bem simples aqui que eu posso dar para vocês. Você entra num ônibus, existe lá um número de assentos, né, que o ônibus possui. Suponhamos que você entra num ônibus e o número de assentos do ônibus é 60. Não se pode viajar em pé hoje, né? Você sabe disso. Não estou falando dos transportes urbanos, estou falando dos transportes intermunicipais, interestaduais. Você não viaja em pé dentro de um ônibus ou dentro de um avião. Você só viaja sentado. Suponhamos que o número de assentos do ônibus seja 60. O ônibus estará completo, com o seu número completo, quando ele atingir o número de 60 passageiros. 60 são os assentos que existem dentro do ônibus. E se você põe lá 50 pessoas dentro do ônibus, aquele número de 60 não foi alcançado. Então, o número de assentos não foi completo. Ele não foi completado. Ele não se completou. Ele só se completará quando você colocar 60 pessoas, que é o número de assentos que o ônibus possui. Você possui uma vasilha onde só cabe 1 litro de algo. 1 litro de água, 1 litro de qualquer coisa, de suco. A vasilha já vem com o seu tamanho e a quantidade de espaço já pré-fixados, pré-determinados. Olha, esta vasilha aqui, ela foi criada, ela foi pré-determinada para conter apenas 1 litro ou de água, ou de suco, ou seja lá do que for. Mas nesta vasilha
só cabe 1 litro. Se você coloca lá 800 mililitros, não completou-se o número para o qual aquela vasilha foi criada. Ela foi criada para 1 litro, não para 800 mililitros. Então, quando você fala que o número de algo completou-se, é porque havia já uma pré-determinação, uma pré-fixação numérica que esse algo tinha que alcançar. Será que a gente tem evidências de que isso que eu estou falando com relação a essa questão do número, será que na Bíblia há algo nesse sentido? Veja, vamos ler alguns textos da Bíblia para que você possa ter uma noção de como esse assunto, ele também, de vários modos, em várias circunstâncias, referindo-se a uma série de coisas variadas, esse assunto é pertinente. Esse assunto é pertinente. Primeiro, eu quero que vocês leiam comigo o que se encontra em Gênesis, capítulo 15, versículo 16, perdão. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Quando o Senhor entra em aliança com Abrão, ele profetiza que os descendentes de Abrão seriam peregrinos em terra alheia e seriam reduzidos à escravidão. Portanto, Deus já deixou profetizado aqui, pré-determinado, não só profetizado, pré-determinado, que a descendência de Abraão seria peregrina em terra alheia e que seria feita escrava dos egípcios. E seria esse povo, essa descendência de Abraão, seria afligido ou afligida por 400 anos. Deus então já deixou pré-determinado isso aqui. Era uma profecia e ao mesmo tempo uma pré-determinação. Então Deus diz aqui, olha, na 4ª geração tornarão para aqui, para a terra que Deus havia escolhido para que seu povo pudesse habitar nela. Ou seja, na 4ª geração, suponhamos que nós trabalhamos com a suposição de que cada geração naquele tempo correspondia a mais ou menos 100 anos. Né? Então, na 4ª geração, depois de 400 anos, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Amorreus era um termo genérico aplicado a todos os habitantes da antiga Canaã, o que hoje é ali a terra da Palestina, né? Israel hoje, boa parte de Israel, alguns países ali daquela região. Então, amorreu era todo... Era assim que era chamado, era assim que era considerado todo habitante daquela terra. Mas Deus está dizendo, na 4ª geração, tornarão para aqui, falando acerca da descendência de Abraão, né? O povo que surgiria de Abraão, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. O que significa isso? Significa que a medida de iniquidade do povo amorreu, segundo determinação de quem? Quem foi que determinou essa medida que tinha que ser completada? Quem foi que determinou? Foram os amorreus? Foi Abrão? Foi Moisés? Foi algum profeta? Foi algum homem? Foi algum rei? Foi algum ser humano? Quem foi que determinou isso? Olha, a medida da iniquidade dos amorreus. Quem foi que determinou essa medida da iniquidade? Essa medida da iniquidade tinha que se completar. Mas quem foi mesmo que determinou essa medida? Deus. É Deus. Temos dito a torto e à direita, ou seja, de forma exaustiva, que Deus é que lida com os moradores da terra conforme o seu querer, conforme a sua vontade.
Para isso eu leio rapidinho, porque eu tenho muito texto para ler, o que se encontra em Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que faz. É segundo a vontade que Deus lida com todos os moradores da terra. Ele criou todos, ele tem o poder sobre todos eles. Isso não significa, mais uma vez a gente é obrigado a dizer isso, que todos os moradores da terra são bonequinhos, são seres automatizados, robóticos na mão de um Deus caprichoso. Não, não é. Mas, porém, contudo, você tem que admitir uma coisa. Quem foi que estabeleceu, pré-determinou essa medida da iniquidade do povo amorreu? E que teria que ser completada? Quem foi que determinou? Pergunta idiota essa minha, né? É uma pergunta retórica. É uma pergunta retórica. Ela instiga você a pensar. Ela incita você a pensar. É mesmo, até agora eu não havia pensado nisso. Foi Deus que predeterminou aí a medida da iniquidade do povo amorreu. Precisava ser preenchida. Para que, então, Deus pudesse trazer seu povo de volta para a terra. Vocês estão entendendo? Isso aqui não tem nada a ver com tempo de graça para o povo amorreu. O texto é claro, medida da iniquidade. Medida da iniquidade. Deus vai tolerar a iniquidade do povo amorreu até um determinado ponto, que ele mesmo estabeleceu que deveria ser alcançado. A partir daquele ponto, não mais seria tolerado e pronto, o povo teria que retornar. Vocês estão entendendo isso? Aqui não está falando de tempo de graça para amorreu. Não tem nada disso aqui. É o contrário, é a medida da iniquidade, medida do pecado, medida da rebeldia, medida da desobediência. É sobre isso que o texto está falando. Outro texto que nos remete para a ideia de que Deus tem um controle de tudo. Salmo 147, abra comigo aí, Salmo 147, verso 4. Abra comigo. Salmo 147, verso 4 diz assim: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Olha só, vocês acham mesmo, passa pela cabeça de vocês, que cada estrela dessa que você vê no céu, à noite, ela não foi criada com um determinado propósito, ou por um determinado propósito, ou elas apareceram assim, tipo assim, haja estrelas. Deus disse, haja estrelas. Puf! E aí apareceu um monte de estrelas, né? Planetas, astros, enfim. Vocês acham que foi desse modo? Porque a Bíblia está falando o contrário. A Bíblia está falando, conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Cada estrela dessa que você vislumbra no céu, à noite, ela foi contada e ela tem um nome. Quem fez isso? Deus, o nosso Deus. Ele é o Criador, não só da Terra, bem como de todo o cosmos. Tudo que existe veio a existir porque Deus quis, porque Deus determinou. E quando é que ele determinou? Antes, obviamente, que tudo fosse criado. Então ele pré-determinou que tudo viesse à existência, porque tudo que ele faz de conformidade com a sua vontade, com o seu propósito. E aí podem espernear arminianos, pelagianos, feiticeiros, macumbeiros, agnósticos, ateus, os seguidores de Confúcio, de Buda, os discípulos do Tao. Pode espernear à vontade vocês todos. Embora nós, seres humanos, pobres, medíocres e miseráveis, não possamos hoje discernir nenhum propósito útil para tudo que aconteça no mundo, nós não sabemos dizer para que tudo serve, por que tudo está acontecendo, por que ou para quê. Nós não temos resposta para isso.
Embora nós não saibamos disso, uma coisa nós sabemos. Se o mundo está do jeito que está, é porque Deus decretou permitir com um propósito. E esse propósito é santo, porque foi Ele que criou todas as coisas. E Ele não é um Deus fraco, Ele não é um Deus passivo, que está ali com braços cruzados, só olhando o que está acontecendo na terra e às vezes até gargalhando. Outro texto que nos remete para a ideia de que Deus tem um controle de todas as coisas. Mateus capítulo 10. Vamos lá para o Evangelho de Mateus. Capítulo 10. Vamos ler o verso 29 primeiro. 10, verso 29. Diz assim: Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Olha, analise isso aqui. Por mais que isso aqui não tenha nenhum sentido para você hoje, agora, nesse exato instante em que você está assistindo esse vídeo. Você poderia perguntar: Senhor Jesus, eu estou cheio de problema. Eu estou com tanto problema na minha vida. E eu não dou conta de resolver quase nenhum deles. De que modo saber que nenhum passarinho, nenhum pardal cairá na terra sem o seu consentimento? Vai me ajudar. Ora, se Jesus está contrastando a queda de um pequeno pássaro e dizendo que a queda desse pequeno pássaro, que para você não significa nada, não vai alterar em absolutamente nada a sua vida, a queda de um pequeno pardal, a morte de um pequeno pardal não vai afetar a sua vida em absolutamente nada. Se Jesus está pontuando isso aqui, é para contrastar isso que para você não é nada, isso que não afetará a sua vida, muito provavelmente, com o cuidado que Deus tem por você. Jesus está contrastando justamente as pequenas coisas, aquilo pelo qual a gente não dá nenhum valor, a gente nem presta atenção, mas para dizer o seguinte: olha, se até a queda, a morte de um pardalzinho que não representa nada para você e que ao morrer não afetará a sua vida em nada, se isso é feito somente com consentimento de Deus, você acha mesmo que Deus vai permitir que algo aconteça na sua vida sem o cuidado de Deus, sem o controle de Deus, sem a preocupação de Deus com você, sem o amor de Deus com você? É esse o ponto onde Jesus quer chegar. Nenhum pardal cai, nenhum pardal morre sem o consentimento de Deus. Olha o verso 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão o quê? Contados. Assim como Deus contou todas as estrelas e deu nome a todas elas, cada fio de cabelo que há na minha cabeça, Deus sabe, foi contado, passou a existir por propósito de Deus. Cada fio de cabelo na minha cabeça. Cada fio de cabelo, cada pelo que há no seu corpo, tudo foi contado. Não pense que isso escapa à onisciência de Deus. Não pense. Se você pensar assim, você está pensando de forma contrária àquilo que a Bíblia expressa acerca do nosso Deus, especialmente não é só da sua soberania, não, é da sua onisciência também. Porque quando se fala em onisciência, corre-se o risco de você achar que, segundo o Dr. Rodrigo Silva, né, e todos os adventistas, os teólogos, estudiosos, pensa o seguinte: não, se é
É só onisciência, ele sabe antes, ele preconhece, ele prevê, ele não interfere. Esse é o pensamento. Não, olha, o que Deus sabe que vai acontecer, não tem que acontecer, não. Não vai acontecer necessariamente. Por quê? Porque não vai acontecer porque Deus sabe que vai acontecer. Não, é porque Deus soube que iria acontecer e por isso vai acontecer. É interessante isso, né? Não é porque Deus sabe que vai acontecer que determinada coisa vai acontecer. Mas é porque Deus soube que iria acontecer é que vai acontecer. Não, quando eu vi isso, gente, vocês não acreditam, eu morri de rir aqui quando eu vi isso da boca do Dr. Rodrigo Silva. Eu quase dei uma cãibra na boca do estômago aqui de tanto rir. Quer dizer, então, que Deus sabe que determinada coisa vai acontecer, mas porque Deus sabe que determinada coisa vai acontecer, necessariamente, não significa necessariamente que essa coisa irá acontecer. Mas é porque Deus soube que iria acontecer, é que vai acontecer. Deus sabe. Há uma diferença, então, para os arminianos imbecilóides, o fato de Deus saber que uma coisa vai acontecer não é o mesmo que ele sabe agora no presente e é diferente do saber no passado. Deus soube, é porque Deus soube que iria acontecer, ou seja, Deus não interfere naquilo que vai acontecer e Deus soube, é porque Deus soube que iria acontecer, é que irá acontecer. Não é porque Deus sabe que determinada coisa vai acontecer que ela necessariamente tem que acontecer. Jesus, misericórdia, Senhor amado. Deus sabe agora, Deus sabe. Deus nunca soube de nada. Entenda o que eu estou falando. Eu estou dizendo, vocês estão prestando atenção nos tempos, né, verbais aqui que eu estou utilizando? Deus sabe. Não existe essa coisa de Deus soube. Olha, Deus soube, quando eu falo Deus soube, mas é do meu ponto de vista, é sob o meu prisma que eu estou analisando um determinado caso, um determinado fato, um determinado acontecimento. Deus soube, mas ele só soube. É para mim que ele só soube. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui lendo Gênesis capítulo 15. Deus predeterminou para Abraão o seguinte: Abraão, olha, a sua descendência vai ser peregrina em terra alheia e será escravizada. Só que depois de 400 anos, vocês vão voltar ricos, né? Cheio do money. Vocês vão voltar para cá porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu, não completou. Então, isso aí foi o quê? Foi apenas uma profecia, ou seja, uma previsão de Deus, ou Deus determinou? Aí, olha, do nosso ponto de vista hoje, falando no século XXI, eu posso dizer o quê acerca desse fato? A escravidão dos descendentes de Abraão, a escravidão do povo de Israel. O que eu posso dizer a respeito desse sábio? Aconteceu a escravidão porque Deus soube que iria acontecer? Ou ela aconteceu porque Deus predeterminou que ela iria acontecer? Hoje, no século XXI, eu poderia dizer, não, a escravidão aconteceu porque Deus soube que ela iria acontecer. Sim, Deus soube. Quando foi que ele soube que a escravidão iria acontecer? Quando? Quando foi que ele soube que a escravidão dos descendentes de Abraão iria ocorrer? Quando foi que ele soube? Quando ele predeterminou. Quando ele predeterminou, ele soube. Aliás, ele só predeterminou porque ele soube. Eu estou falando, veja bem, eu estou falando ele soube aqui do século XXI. Mas Deus só sabe porque Deus está fora do tempo.
Deus não está no ontem, no hoje, nem no amanhã. Deus está no sempre. Ele sabe. Ele sempre sabe. Ele sempre sabe. Então, essa coisa ridícula, patética. Não, o fato de Deus saber que uma coisa vai acontecer não significa que essa coisa deverá acontecer necessariamente. Mas é porque Deus soube que iria acontecer, é que vai acontecer. Isto é ridículo. Isso é querer colocar Deus numa posição que ele nunca ocupou, a posição de passividade. Ele é um Deus que criou todas as coisas, que predeterminou todas as coisas, mas ele não se intromete, ele é um Deus passivo, né? Ele só pode prever as coisas, ele não tem o direito de se... Eu vou usar um termo bem humano aqui, né? De se intrometer, né? Na verdade, não é esse o termo, é intervir. Ele não tem o direito de intervir, né? Ele não tem direito de fazer nada, nada que represente o quê? Nada que represente a quebra do meu direito a um suposto livre-arbítrio. Esse Deus arminiano, esse Deus pelagiano, esse Deus dessa galera aí é um deusinho muito sem vergonha. Eu estou falando assim porque eu sei que esse Deus aí não é o nosso Deus de Israel. Não é o verdadeiro Deus de Israel. O Deus Todo-Poderoso que afirma em sua palavra o seguinte: eu opero com o exército do céu, com os moradores da terra, segundo a minha vontade, e ninguém tem o direito de me perguntar o que o senhor faz, senhor? O que o senhor está fazendo? Ninguém tem esse direito. Eu faço o que eu quiser. Em outras palavras, é isso que Deus está dizendo através do profeta Daniel, em Daniel 4:35. E quem é o bestão aí que está me assistindo agora, que vai dizer o seguinte: não, não é bem assim não. Não, não é assim como você está falando. Ah, se não é assim, abre a Bíblia e prova que não é assim. Abre a Bíblia e prova que não é assim. Outro texto que eu quero que vocês leiam. Mateus 6:27. Mateus 6:27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Perceba que um côvado aqui possui mais ou menos 45 centímetros, por aí, né? Mas o côvado aqui é uma figura de linguagem, porque Jesus está falando do curso da vida, é a duração da vida. Preste atenção no sentido, nas implicações disso que Jesus acabou de afirmar aqui agora. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado ao curso da sua vida. Você está ansioso, você está preocupado com uma série de coisas. Mas essa sua preocupação, essa sua inquietação, essa sua ansiosidade com uma série de coisas que possa estar acontecendo com você agora, não vai produzir um aumento de um côvado sequer ao curso da sua vida. Por que que não? Pense nisso. Você não vai viver nem menos nem mais além daquilo que Deus já predeterminou que você viva. É isso o sentido da frase. Não adianta. Isso significa determinismo fatalista? Não. Eu estou usando expressões filosóficas aqui. Determinismo fatalista. É uma expressão filosófica. Muito complexa, por sinal. Cheia de ambiguidades, complexidades, cheia de detalhes. As nuances do determinismo fatalista são variadas, enormes. Eu não estou falando de determinismo fatalista aqui. Eu estou falando da palavra de Jesus, da palavra de Deus. É Jesus, aquele no qual você diz crer,
aquele acerca de quem você diz ser o Senhor e Salvador da sua vida, que está dizendo o seguinte: não adianta você se preocupar, não adianta você se inquietar, não adianta você produzir ansiedade, porque isso não resultará num aumento nem de 40, nem de um côvado no curso da sua vida. Isso não vai produzir um aumento de vida em você. O fato de você se preocupar, se inquietar, ficar ansioso com algumas coisas, você não vai ver nem mais nem menos do que aquilo que Deus já predeterminou que você viva. O curso da sua vida, aos olhos desse Deus com quem nós temos de lidar, já está o quê? Já está o quê? Prefixado. Prefixado. Pronto e acabou. Tem um outro texto que eu gosto muito, que se encontra em Salmos 139, verso 16. Salmos 139, verso 16. Os teus olhos me viram uma substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha o que está dizendo. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Cada um dos nossos dias, aos olhos desse Deus maravilhoso, foi escrito e determinado. Agora, isso não tem nada a ver com a expressão filosófica determinismo fatalista. Quando você vai estudar filosofia, você vai lidar com essa expressão, com essa ideia, com essa teoria. Você vai lidar com esse pensamento. O determinismo fatalista, ele foi admitido por quem? Por conta de quê? Quais os fundamentos que determinaram as pessoas que advogam essa ideia, levaram elas a fundamentarem isso? Não tem nada a ver com filosofia isso que nós estamos falando aqui, não, gente. Estamos falando da palavra de Deus. Estamos falando da palavra de Deus, não estamos tratando de filosofia aqui, não. Estamos deixando claro aqui para vocês o seguinte, que há implicações grandiosas acerca do que Ellen White, seja lá quem foi que escreveu o Grande Conflito, disse: o número de seus súditos completou-se. Se o número de determinada coisa se completou, é porque havia o quê? Um número já pré-determinado, pré-estabelecido, pré-fixado, para que ele se completasse. Não é verdade? Olha o que está escrito em Jó capítulo 14, verso 5. Jó 14, verso 5. Olha aqui. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ao homem, puseste limites, além dos quais não passará. Nós estamos falando aqui de determinismo fatalista? Não, nós estamos falando de palavra de Deus, nós estamos falando de soberania divina e estamos falando também de onisciência divina, estamos falando de onipotência divina. Nós estamos falando disso. É disso que nós estamos tratando. Não estamos tratando aqui de determinismo fatalista, não. É porque tem esse papo, né? Ah, não, isso aí que vocês estão considerando é filosofia, determinismo fatalista. Deus não predestina a vida de ninguém, Deus não elege ninguém, essa coisa aí é coisa do diabo, não sei o quê. É mesmo? Nossa, é mesmo? De onde vocês tiraram isso? Vocês estão vendo o que nós estamos mostrando na Bíblia? Que Deus tem o controle de todas as coisas em suas santas mãos? Que aos nossos olhos pode parecer que a coisa está desorganizada, o caos já está definitivamente instalado em estado irrevogável, né? Aos nossos olhos pode parecer isso. Mas se você pega a palavra de Deus com aquela intenção de querer saber o que a palavra de Deus diz, você se depara com essa verdade acerca de Deus que é absoluta. Deus, Ele é soberano, além de ser onisciente. Vamos a outros textos. Apocalipse,
Vamos para Apocalipse agora. Capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Lá no finalzinho da sua Bíblia. Vamos ler dos versos 12 a 17. Olha só. Isso aqui é parte da descrição da Nova Jerusalém. Presta atenção. Isso aqui que foi profetizado, mas não foi só porque Deus previu que iria acontecer, que vai acontecer, não. Ah, e tem um detalhe. Esta cidade, que está sendo descrita aqui no capítulo 21 de Apocalipse, já está pronta. Tá? Ela já está completinha, já está prontinha lá no céu. Então, quando o escritor escreve o Apocalipse, muito provavelmente a cidade já estava pronta. Essa cidade que está sendo descrita aqui. Então, não foi só descrita porque Deus previu. Foi descrita da forma como foi descrita aqui porque Deus predeterminou que assim fosse. Olha só, versos 12 a 17 de Apocalipse 21. Tinha grande e alta muralha, a cidade, né? 12 portas. Por que não 20 portas? Por que tinha que ser 12? Por que não só uma porta? Por que tinha que ser 12 portas? Junto às portas, 12 anjos. Por que em cada porta tem que ter 12 anjos? Ou seja, em cada porta tem um anjo. É o que dá para entender aqui, o que fica subentendido. Por que não tem 100 anjos para cada porta? Por que tem que ter só um? E sobre elas nomes inscritos. Nomes de quem? Que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Por que Deus estabeleceu que tinham que ser 12 tribos de Israel e não 120 tribos de Israel? Vocês estão entendendo as perguntas idiotas que eu estou fazendo? Vocês estão entendendo? São perguntas retóricas idiotinhas, imbeciloidezinhas. Olha o verso 13. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. 12 portas, né? Por que tem que ser 3 portas de cada lado? Por que não podia ser uma porta de um lado, digamos, 9 portas do outro, mais uma porta do outro lado e 2 portas do outro lado? Por que não foi assim? Verso 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Por que são 12 fundamentos? Só 12 fundamentos. Por que não são 120 fundamentos? Ou por que não é só um fundamento? Por que são 12? E estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Por que não foram só 10 apóstolos? Por que tiveram que ser 12? E aí há uma discussão. Porque depois da morte de Judas, elegeram Matias para substituir o lugar que Judas havia deixado vago. Mas é o único lugar onde você ouve falar desse ilustre e desconhecido Matias. É só ali, pronto e acabou. Você não ouve mais falar no nome do apóstolo Matias, mas você ouve falar no nome de alguém chamado Paulo. Saulo ou Paulo, de Tarso. Eu creio que no lugar de Matias vai estar o nome de Paulo. Eu creio nisso, isso é uma opinião pessoal, se você não crê, não tem problema. Mas vamos lá. Por que 12 discípulos e não 120 discípulos? Por que não 1.200 discípulos ao invés de só 12? Verso 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular. Por que ela não é redonda? Por que ela não é retangular? Por que ela não é triangular? Por que ela não está em forma de um losango? A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. Por que tem que ser 12.000 estádios? Por que não 120.000 estádios? Vocês estão entendendo?
O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mas por que tinha que ser o seu comprimento, largura e altura iguais? Não podiam ser cada coisa diferente? 17. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Por que os muros tinham que ter 144 côvados e não 150, não 1000 côvados de altura? Meus irmãos, essas perguntas minhas são idiotinhas, são imbecilzinhas. Por quê? É para incitar você a pensar, meu querido irmão. Quem foi que determinou tudo isso aqui? Prescreveu de forma numérica, exata, o que tinha que acontecer e da forma como já está. Porque a cidade já está pronta. Quem foi que determinou esses números que teriam que ser completados? Deus. Vocês estão percebendo onde é que eu quero chegar com esse vídeo? Outro texto que eu quero ler para vocês, agora, aí mesmo em Apocalipse, capítulo 7, versos 3 e 4. Capítulo 7 de Apocalipse, versos 3 e 4. Dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouviu o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Por que foram só 144.000 que Deus estabeleceu das tribos de Israel para serem selados? Por que não foi mais do que isso? 144.000 é pouca coisa, se a gente analisar aí, diante de uma população, quem sabe, de 1 milhão, 10 milhões de habitantes. Hoje o povo de Israel tem mais ou menos 9 milhões de habitantes. O que são 144.000 pessoas? Se isso for considerado literal, estou analisando com essa hipótese, tá? Não estou afirmando nada aqui, não. Meu questionamento aqui é o seguinte, por que teve que ser só 144.000? Ora, porque Deus quis. Porque Deus quis, simples assim. Estão entendendo? Vocês estão entendendo? Tem certas coisas, meus irmãos, que a gente não sabe, a gente não entende. Você pode ficar elucubrando, 144.000 porque é um número simbólico, porque 12 eram as tribos de Israel, 12 eram os discípulos, 12 vezes 12 dá 144, mais 1000, que é simbólico de 1000 gerações, e aí você junta tudo e forma 140. Você pode elucubrar do jeito que você quiser, você pode fazer a matemática, as contas, do jeito que você quiser. Agora, o importante é saber que 144.000 é um número fechado, determinado por Deus. Se você quiser brigar com ele, vá brigar você, eu não. Porque ele determinou só 144.000. Outro exemplo que eu quero que vocês entendam agora. Aí em Apocalipse atrás, capítulo 6, verso 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Percebam, meus queridos irmãos, até o número de mártires que deporão as suas vidas por causa do Evangelho, esse número ele foi prefixado e foi pré-determinado por Deus, e esse número tem que ser alcançado. É isso que o texto que nós acabamos de ler está dizendo aqui. Até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Se Deus já prefixou, já predeterminou até o número, não só dos que serão selados dentre os filhos de Israel, mas até o número daqueles que serão martirizados, e esse número tem que ser completado, porque ele foi pré-estabelecido, pré-determinado, pré-fixado por Deus, soberano. Será que Deus não predeterminou o número dos salvos? Lucas 10, 20. Lucas, capítulo 10, verso 20. Estamos nos aproximando do final, tá? Do vídeo. Lucas 10, verso 20. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Vocês têm que se alegrar, não é porque agora Deus, nessa missão, deu-lhes o poder, a autoridade para expulsar demônios, fazer curas e milagres, ou sinais, outros sinais. Vocês têm que se alegrar, porque os vossos nomes estão os quê? Escritos onde? Nos céus.
seus nomes estão escritos lá nos céus. Quem foi que escreveu? Se os nomes estão escritos lá no céu, quem foi que escreveu? Não foi Deus? Se foi Deus que escreveu os nomes dos salvos lá nos céus, ele sabe quem são ou não? Que pergunta idiota essa minha, né? Se ele escreveu os nomes, ele não vai saber quem foi. É mais uma pergunta idiota só para fazer você raciocinar. Deus não sabe o número das pessoas, se ele escreveu os nomes? Sabe ou não sabe? E aí? Esse número tem que ser completado? O que acha você? Ou não? Ou Deus vai aceitar um número, quem sabe, menor do que aquele que ele prefixou, que ele predeterminou? O que acha você? Hebreus 12, abra aí comigo. Hebreus, capítulo 12, versos... Só o verso 23, para a gente andar mais rápido. E igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Essa igreja dos primogênitos arrolados nos céus, o que quer dizer? Que os nomes de todos que pertencem à igreja, que o escritor da carta aos Hebreus chama aqui de igreja dos primogênitos, os nomes de todos que pertencem a essa igreja já estão o quê? Escritos. Onde? Nos céus. Deus sabe quem são? Claro que pergunta idiota. Mais uma vez, você vê que essa pergunta imbecilóide. Quantos são? Que pergunta idiota. Deus sabe. Abra em Daniel, capítulo 12. Daniel. Capítulo 12, verso 1. Leia comigo. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Tempo de angústia vem aí. Mas quem será salvo desse tempo de angústia? Todo aquele cujo nome estiver onde? No livro. Eu suponho que este livro que é mencionado aqui seja o livro da vida. Eu suponho, tá? Há uma força nesse argumento. Quem será salvo no tempo de angústia? Todo aquele que for achado inscrito no livro. Se o seu nome está no livro, se o seu nome estiver no livro, você pertence a Deus. Você será, se você estiver vivo por ocasião desse tempo de angústia que está à frente, eu não sei se vai demorar, se não vai, eu não posso ficar fazendo alarde aqui, querendo chamar a sua atenção por nada. Mas se o seu nome estiver no livro, dê glórias a Deus, porque você pertence a Ele. Se você ainda não passou pela regeneração, você vai passar no tempo de Deus. Tudo tem seu tempo determinado, não é isso? Não é isso que Salomão diz em Eclesiastes capítulo 3? Tudo tem seu tempo determinado. Quem foi que determinou? Deus. Deus. Abra comigo rapidinho para a gente encerrar, para a gente não ficar mais... esse vídeo não ficar mais longo do que já está. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. 3, 5 de Apocalipse. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Veja, os nossos nomes jamais serão apagados do livro da vida. Os nomes de quem estarão lá? Dos vencedores. Os vencedores.
Os nomes de todos aqueles que vão vencer já estão no livro da vida. E esses nomes permanecerão para sempre lá no livro da vida. Não serão apagados. É isso o que o texto está querendo dizer, e não aquilo que a teologia adventista quer afirmar, contrário ao que o texto está dizendo. Não, se Deus está dizendo que o nome não será apagado, é porque o nome pode ser apagado. Só Deus poderia apagar o nome, mas ele está dizendo o seguinte, não será apagado. Os nomes dos vencedores permanecerão para sempre. Pronto, acabou. Isaías 56, 5. Isaías, capítulo 56, verso 5. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Está vendo? Confirmando isso que eu disse acerca de Apocalipse 3:5. O nome dos vencedores, dos vitoriosos filhos de Deus, que estão inscritos no livro da vida, jamais serão apagados. Jamais. É o que a Bíblia diz. Apocalipse 21, 27. Voltemos a Apocalipse 21, verso 27. Nela, na cidade santa, né? Nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Somente aqueles que foram inscritos no livro da vida do Cordeiro é que entrarão na cidade santa. Agora, o detalhe interessante vem a seguir. Apocalipse 17, verso 8. Besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Vejam só, gente, quem é que vai admirar? Esse termo aqui no Apocalipse, ele tem o sentido de adorar. Tem o sentido de pessoas que estão ali admirando, porque estão ao mesmo tempo, não só admirando, contemplando no sentido de contemplar, mas estão admirando porque são adoradores dessa besta, são seguidores dessa besta. É esse o sentido que o termo tem aqui em Apocalipse 17, 8. Então, quem é que vai admirar, quem é que vai adorar, quem é que vai seguir a besta? Aqueles, né, que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Desde quando, meus queridos irmãos? Desde quando? Desde a fundação do mundo. O livro da vida foi escrito desde a fundação do mundo. E neste livro da vida não estão inscritos os nomes de todos estes que irão adorar a besta agora nos últimos dias. Eles não estão lá. Se eles não estão lá, nunca estiveram lá, eles jamais poderiam ser apagados porque nunca estiveram lá. E o livro da vida não é, o seu nome não é inscrito no momento em que você é convertido, não. Pelo contrário, porque o seu nome já foi inscrito antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo lá no livro da vida, é que agora Deus vem ao seu encontro. Ele vem em busca de você, a ovelha perdida. Ele sai em busca da ovelha perdida e vem até você, e pega você e te leva para o redil. É esse o sentido da coisa. Não é a ovelhinha perdida que, encontrei o caminho. Estou voltando, Senhor. Me aguarde que eu estou indo. Não é assim, não. É Deus que tem que vir atrás da ovelha perdida, buscá-la e levá-la para o seu redil. É isso que acontece. Mas por que ele vem atrás? Porque ele já colocou o nomezinho da ovelha lá no livro da vida desde a fundação do mundo. Olha o Apocalipse 13, verso 8. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto
desde a fundação do mundo. Estão vendo? Estão vendo? Então, Deus sabe ou não sabe o número daqueles que se perderão e o número daqueles que se salvarão, já que nós estamos falando de número. Deus sabe ou não sabe? Deus vai completar o número dos salvos ou não? O número de seus súditos completou-se, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu estão prestes a ser entregues aos herdeiros da salvação. E Jesus deve reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Interessante é isso aqui, né? Ellen White escreve algo no qual ela não acredita, no qual a teologia adventista não acredita, que já existe um número pré-fixado e pré-determinado de salvos a quem Deus vai salvar. Esse número tem que ser completado, conforme o texto do grande conflito. Falando de algo que não existe, que é o juízo investigativo, ela fala de algo com o qual a Bíblia concorda, mas eles não concordam. É interessante isso, né? Gente, encerrando, Apocalipse 20, versos 12 a 15. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Perceba que os mortos são julgados. Esses mortos aqui são os ímpios, todos os ímpios que se perderão. São eles que são julgados segundo as suas obras. São eles. E essas obras estão relatadas nesses livros. Cada um vai ter um livro. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Veja o que está determinando aqui. As ações contidas nos seus respectivos livros, que é o livro das ações de todos os ímpios, e o fato do nomezinho deles não estarem inscritos no livro da vida. Está escrito aqui em 19 e 20, Apocalipse. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Então, esses que foram seduzidos pela besta e a sua imagem, os nomes desses não estão contidos no livro da vida. O número de salvos tem que se completar, assim como o número de perdidos também. Por isso é que nós tratamos desse assunto. Que Deus abençoe você com o pensamento de que Deus tem o controle de todas as coisas. O nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Se Ele está permitindo que coisas estranhas, coisas ruins, coisas más aconteçam, é porque Ele tem um propósito santo com isso. Não duvide disso. Creia em Deus. Creia em Deus. Eu rogo uma bênção sobre você que assistiu o vídeo até aqui. Em nome de Jesus. Amém.